Convite à reflexão número 16. Encontro com Chico Xavier. Olá, irmãos. Quem lhes fala é Anderson Vespa. Desejo que todos estejam bem, na certeza de que brevemente estaremos juntos. Tenho a alegria e a honra de participar mais uma vez do convite à reflexão. Nessa semana vamos falar de Chico Xavier. Na verdade, convido a todos para participarmos de um encontro com o Chico. Esse encontro se realizou no Hospital Esperança, que fica no astral, no mesmo nível dimensional do nosso lar. Embora Chico viva em planos mais elevados, muitas vezes ele utiliza instituições no astral para rever amigos que com ele conviveram na sua jornada terrena e trabalhar nessas instituições, auxiliando aos irmãos que estagiam nelas. Então, vamos participar desse encontro, formando na nossa tela mental uma sala de estar bem ampla, muito iluminada. E ali, irmãos aguardando a oportunidade de rever Chico Xavier. Esse encontro foi organizado pelo Dr. Inácio Ferreira, que é um dos dirigentes do Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo. Dr. Inácio, enquanto encarnado, foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba e teve oportunidade de trabalhar muitas vezes com o Chico nos trabalhos de desobsessão que lá eram realizados como terapia aos internos. É ele que está falando aos seus convidados. Todas as vezes que Chico vem nos visitar, fico ansioso. Esta é a 6ª visita dele ao hospital, fora outras oportunidades que estivemos juntos e ainda não consigo controlar a emoção. Inácio, isso é comum a todos nós, comentou Odilon Fernandes, diretor do Liceu dos Médiuns, instituição que prepara irmãos que irão reencarnar com a nobre tarefa da mediunidade e que, no plano físico, foi dentista de Chico e dirigente do Grupo Espírita Cinza. Ele continuou: afinal, hoje compreendemos a grandiosidade espiritual do Chico e para nós, espíritos ainda tão pequenos, estarmos com ele é um momento de rara felicidade. É verdade, Odilon, continuou Inácio. Todos nós que aqui estamos tivemos oportunidade de, enquanto encarnados, conviver muito próximos ao Chico e não demos o devido valor. Me lembro de tantos convites que recebia dele para participar do culto do Evangelho aos sábados à tarde, à sombra do abacateiro, mas nunca podia. Na verdade, me achava imprescindível lá no sanatório. Quanta oportunidade perdida! Para ser muito sincero, só descobri realmente a grandiosidade espiritual do Chico no dia do seu velório. Aquelas homenagens me mostraram a grandeza espiritual que ele possuía e como soube tão bem disfarçar de nós. Na verdade, comentou o Eiker Batista, que ele dirigiu por muitos anos o Grupo Espírita da Prece. Não era o Chico que disfarçava. Nós é que não tínhamos a capacidade de enxergá-lo na sua grandeza. O víamos como um homem bom, muito acima de nós, mas não atinávamos para o grande espírito que ele era. Que curta visão a nossa! Doutor Inácio, não tive a oportunidade de estar presente nas homenagens ao Chico. Foram tão grandiosas assim? Perguntou Paulino Garcia, jovem auxiliar do Dr. Inácio no hospital. Foram, meu filho. Tudo o que se passou naquelas pouco mais de 30 horas que se sucederam após o desencarne do Chico foi fantástico. Vou contar algumas passagens, a maioria dos que estão aqui as viveram comigo. Me ajudem se esquecer algo de importante, por favor. Era um final de domingo comum, 30 de junho de 2002. Estávamos reunidos preparando a programação de atendimentos aqui no hospital quando recebemos a notícia do desencarne do Chico. Paramos tudo. Me liguei com o Odilon mentalmente
e nos reunimos e descemos para levar a nossa homenagem. À medida que nos aproximamos do grupo espírita da prece, onde estava sendo realizado o velório com o corpo exposto à visitação pública por 48 horas, observamos uma faixa de luz azulínea resplandecente que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, aligava as esferas superiores às quais não tínhamos acesso. Com dificuldade, logramos adentrar o recinto do grupo espírita da prece. Reparamos que uma comissão de nobres espíritos dispostos em semicírculo, todos trajando vestes luminosas, eram os mentores que trabalhavam com Chico durante toda a sua jornada terrena. Ali estavam Meimei, Maria Dolores, Sheila, Alta de Souza, André Luiz, acompanhado dos mentores de suas obras, Clarencio, Aniceto, Calderaro, Aulos, Cláudio e muitos outros, que vinham saudá-lo com muita devoção. Logo atrás destes, familiares e amigos fiéis de longa data. Ao lado do corpo inerte, Chico estava deitado no colo de um anjo transfigurado de mulher, Cidália, sua segunda mãe, uma vez que Maria João de Deus encontra-se reencarnada no seio da própria família. Já estava estranhando as ausências de Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, quando estes adentraram ao salão acompanhados de Herculano Pires, pois estavam organizando os preparativos para as homenagens. A expectativa de todos, porém, concentrava-se sobre aquela faixa de luz azulínea, a qual, à medida que se aproximava o momento do sepultamento, se intensificava mais em brilho, mostrando-nos uma beleza impressionante. Tínhamos a impressão de que aquele caminho iluminado era a passagem para uma dimensão desconhecida por nós, e claro, para a qual, com certeza, Chico seria conduzido. Faltando uns 30 minutos para a saída do cortejo, perfumada aragem começou a soprar, balsamizando o ambiente. Emmanuel pediu licença e informou-nos que alguns irmãos fariam rápidas homenagens. Em seguida, convidou Leon Denis que fizesse uso da palavra. O inesquecível discípulo de Kardec saudou a Chico, agradecendo-lhe e parabenizando-o pelo maravilhoso trabalho, dizendo, entre outras coisas, que nenhuma expressão humana seria capaz de traduzir a grandiosidade dos serviços prestados pelo Chico à doutrina, fosse na continuação literária da obra do codificador, fosse na demonstração verdadeira que o Espiritismo, acima de qualquer outro aspecto, é amor, prática verdadeira da caridade, na vivência dos exemplos de amor de Jesus. Em seguida, Dr. Bezerra de Menezes usou a palavra. Falou da sua gratidão ao Chico, que muitas vezes ambos choravam calados por não conseguirem aliviar as dores de tantos que lhes procuravam através daquele ser tão especialmente dotado da capacidade de amar. Contou rápidas passagens, terminando por dizer na sua humildade que muitos casos de cura só foram realizados por eles exclusivamente pela capacidade transcendente de amar daquele ser chamado Chico Xavier. Alguns outros mentores que trabalharam com Chico também rapidamente o saudaram: André Luiz, Irmão José, Irmão X, Sheila. Todos demonstravam gratidão e enfatizavam a impressionante humildade do irmão que retornava à pátria maior. Por fim, Emmanuel, extremamente emocionado, rendeu sua homenagem ao seu tutelado. Também relembrou passagens, contou algumas curiosidades da programação que ambos fizeram antes da encarnação do Chico, diálogos que mantinham na espiritualidade enquanto seu corpo físico dormia. Que nesses momentos, Chico reiterava a ele que lhe cobrasse incansavelmente quanto à disciplina, que o alertasse sempre em relação aos perigos que as facilidades da vida traziam à sua missão e que lhe desse forças para saber dizer não quando assim fosse necessário.
Disse que por volta da década de 40, quando Chico adoeceu contraindo pneumonia, chegou a temer por sua vida e que, intuído por emissários celestes, recebeu orientação para que à noite, mantendo Chico em estado de consciência, o conduzisse pela natureza, contando-lhe algumas lições da grandiosidade da criação, experiência essa que despertou no Chico ainda mais o seu desejo de viver. Encerrou dizendo humildemente também que ele, Emmanuel, não sabia dizer quem havia sido o mentor de quem, e que, sinceramente, naquele momento, reencontrava de uma maneira plena parte do seu próprio ser. Passados alguns instantes das palavras de Emmanuel, perfumada aragem começou a soprar, balsamizando o ambiente. Tínhamos a impressão que um orvalho celeste, resplandecente, caindo sobre todos, iluminava o ambiente em preparação ao momento que o nosso Chico seria levado para a região da vida sem fim. Logo em seguida, a faixa de luz azulínea foi se intensificando, mudando de tonalidade, como se um arco-íris se estivesse materializando ali diante dos nossos olhos. Duas entidades foram se fazendo visíveis para nós: Veneranda e Celina, a excelsa mensageira de Maria de Nazaré. Diante da estupenda visão, todos sentimos ímpetos de nos ajoelhar. Pareciam dois anjos alados, pairando no ar, como se tivessem tangibilizadas apenas para que pudéssemos vê-las. Veneranda, então, fez uma prece de gratidão ao Pai e, terminando de orar, se aproximou de Cidália, que continuava a acalentar o Chico, e a ajudaram a dirigir o espírito do nosso irmão para aquele cone de luz que se fazia ainda mais brilhante. Direcionando o meu sentido ao plano físico, justamente naquela hora, os nossos irmãos encarnados começaram a entoar Nossa Senhora, dando início ao cortejo. No nosso plano, a faixa de luz se intensificou, tornando-se de uma tonalidade quase que indescritível na minha pobre linguagem humana, que só posso dizer que o seu brilho era superior à luz do próprio sol. No momento que Chico se transferia dos braços de Cidália, amparada pela Veneranda e Celina, para o cone, uma voz se fez ouvir no ambiente. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Conforme o espírito de Chico seguia por aquele cone, uma imagem se fez na tela mental de todos nós que acompanhávamos aquela cena. Um vulto majestoso, nimbado de intensa luz, recebeu Chico Xavier nos braços, estreitou-lhe de encontro ao peito, depositando um beijo santo na fronte, e em seguida partiu, deixando um rastro luminoso por todo o infinito. Aquela visão extraordinária, que sequer povoava os meus sonhos mais remotos, nos envolveu por certo tempo, deixando-nos em estado de êxtase por alguns momentos. Quando retomamos a nossa consciência, um natural vazio se fez, enquanto acompanhávamos os últimos rastros daquele cortejo celeste. Quando veríamos Chico Xavier novamente? Para onde ele teria sido conduzido? No entanto, se ignorávamos as respostas, não pairava entre nós qualquer dúvida que o espírito do nosso Chico se fizera buscar pelo próprio Cristo. Foi, sem dúvida, o momento mais sublime que já vivi em toda a minha vida, em todos os planos. E hoje, 12 anos depois, estamos aqui, aguardando mais uma vez a visita do nosso Chico. Olhando ao redor, percebi que, assim como eu, todos que comigo aguardavam a chegada do nosso irmão estiveram presentes
naquela inesquecível tarde, enxugavam as lágrimas, pois, como diz o dito popular, recordar é viver. Nesse instante fomos informados da chegada do nosso irmão. Com alegria todos nos levantamos e fomos recebê-lo. Após cumprimentar carinhosamente cada um dos presentes, Chico sentou-se e comentou: no caminho, ao me ligar mentalmente com vocês, não pude deixar de perceber o que falavam. Portanto, quero antes de tudo dizer-lhes que continuo sendo apenas o velho Cisco Xavier de sempre. Aliás, aqui no plano espiritual tenho ainda mais clara essa certeza. Sei as vergastadas que preciso receber para me manter na direção do Pai. Mas Chico, comentou Dona Carmen Perácio, sua jornada terrena foi fantástica. Permita-nos a admiração. Minha irmã querida, a quem só posso agradecer por ter me encaminhado à doutrina. Gratidão que é extensiva, é claro, ao meu grande irmão José Hermínio, também aqui presente. Lembro perfeitamente daquele ano de 1927, quando vocês, amparando a Mana Marinha, foram na casa dos meus pais, auxiliá-la apresentando-me a doutrina espírita. Mas ninguém faz nada sozinho. Se pude realizar com certo êxito o meu compromisso, foi porque ao meu lado estiveram irmãos que me ampararam o tempo todo, em cada passo, em cada momento, me ajudando a vencer as batalhas que, com certeza, sem a ajuda de todos, teria sucumbido logo de início. Esse é o bom, humilde Chico de sempre, disse Rômulo Joviano. Chico esboçou um leve sorriso, dizendo: meu querido Rômulo, a quem tanto devo. Se não fosse a sua compreensão, amparo e principalmente paciência, como poderia trabalhar para me manter? Por mais que eu pedisse, as pessoas se dirigiam à fazenda modelo onde você era diretor para me procurar. Quantas vezes você teve que me isolar para que eu pudesse realizar o meu trabalho? Até para que eu pudesse psicografar os livros após o expediente, você permitia que eu usasse o porão da fazenda. Me isolar era muito difícil, como sou grato a todos. Reitero, sem essa ajuda que recebi, absolutamente nada teria conseguido. Disso sou testemunha, principalmente no início, pois a nossa situação sempre foi muito precária depois da morte de nossa mãe. Endossou José Xavier, irmão de Chico. Chico olhou ao longe, como a relembrar cada detalhe. Você, mano, mais do que ninguém sabe tudo o que passamos. Realmente éramos muito pobres, mas também muito unidos. Até claro o desencarne de mamãe. Aliás, quanto sou devedor a ela. Que espírito maravilhoso! E vocês ficam aqui falando de mim. Nos 5 anos que me amparou, enquanto encarnada, soube me preparar para o testemunho, valorizando sempre a importância da oração em mim e, claro, em todos os filhos, pois nos reunia todas as noites para nos ensinar o culto da oração. Lembro-me perfeitamente do dia anterior ao seu desencarne. Com 5 anos, não tinha noção da gravidade da sua doença. Ela nos chamou, dizendo que precisava fazer uma longa viagem, mas que retornaria em breve. Disse que cada um dos filhos ficaria aos cuidados de uma amiga, cabendo a mim ficar com a minha madrinha, Dona Rita de Cássia. No dia seguinte, ela desencarnou, e no final daquela tarde vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Terminado o enterro, papai me chamou e disse que eu seguisse com Dona Rita de Cássia. Estendi a mão a ela, como sempre fazia com mamãe. Ela virou de costas, se foi, e a minha mão ficou ali, estendida no vazio. Aquela cena me acompanhou a vida toda.
muitas vezes me pegava relembrando aquela sensação de abandono. Foi minha primeira lição, a primeira de uma série. Os 2 anos que estive aos cuidados de Dona Ritinha foram de grande aprendizado. Foi uma grande educadora para mim, apesar dos seus métodos um pouco duros. Não havia um dia sequer sem surras, garfadas no ventre, castigos de todos os tipos. Mas, junto dela aprendi a resignação, paciência, obediência. Além do que, foi no quintal da casa da madrinha que mamãe me apareceu pela primeira vez. Depois de mais uma surra, corri para o quintal para chorar e rezar. Foi quando surgiu mamãe, linda, já recuperada. Na minha inocência, corri na sua direção, dizendo: "A senhora voltou como prometeu. Leve-me para casa. Eu estou apanhando muito." E tive como resposta: "Tenha paciência. Quem não sofre não aprende a lutar. Se você parar de reclamar e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos." E assim foi, ela me amparando naquele aprendizado duro. Quando do episódio da ferida da perna do Moacir, sobrinho da madrinha, que ela me fez lamber, foi mamãe que me disse para fazê-lo, que ela me ajudaria naquele momento e que estava chegando ao fim o meu sofrimento naquela casa, pois brevemente Jesus enviaria um anjo para me salvar. Logo depois, papai casou-se com Cidália, uma mulher extraordinária, que nos reuniu novamente em família. Verdadeiramente um anjo em forma de mulher. Mas o senhor João Cândido Xavier nunca conseguiu compreender sua missão, comentou Weicker Batista. Meu querido irmão Weicker de tantas batalhas, como posso lhe agradecer por todo o carinho que sempre me envolveu, me poupando da administração do Grupo Espírita da Prece, sendo fiel companheiro e cuidando nos bastidores de todos os trabalhos que realizávamos. Que exemplo de generosidade e devotamento você sempre foi para mim. Como aquelas tardes de sábado no culto do Evangelho, à sombra do abacateiro, me faziam bem. E com que carinho você cuidava de tudo. Mas, em relação ao meu pai, somente no fim de sua jornada em 1960, ele conseguiu compreender um pouco melhor a minha missão. Mas nem podia ser diferente. Afinal, era um homem extremamente simples, religioso dentro dos padrões católicos da época. Tudo aquilo que me envolvia era muito difícil de ele entender. Foi assim desde o início. Quando de criança eu via os espíritos, ele não acreditava e me mandava confessar. Mas nunca se colocou contra a minha mediunidade. Só não conseguia entender porque com tanto assédio, com tantas pessoas me procurando para tudo, como ele dizia, eu não cobrava nada. Somente no episódio do desencarne do Mano José, ele questionou minha mediunidade. No velório, ele estava inconformado quando alguém se aproximava de mim em busca de alguma receita do Dr. Bezerra. Ele dizia bem alto: "Vocês não enxergam? Ele não cura ninguém. Não curou nem o próprio irmão. Voltem para casa. Deixem de ser idiotas." Também não consegui entender porque o tal Dr. Bezerra não curava minha catarata. Mas foi um homem muito especial. Pedindo licença, Odilon Fernandes comentou: "Chico, lendo alguns livros sobre sua vida, Emmanuel se mostrou o tempo todo muito severo. Mas na tarde do seu velório, nos deparamos com um mentor ameno, muito emocionado. Como era o relacionamento de vocês?" Meu caro Dr. Odilon Fernandes, quantas vezes me socorri dos seus serviços como dentista, com que carinho me recebia. Tenha certeza que a minha próxima visita será no Liceu dos Médiuns, instituição tão nobre e valiosíssima que o senhor tão bem dirige aqui. Para mim, falar de Emmanuel é sempre muito especial. É claro que nosso relacionamento transcende a muitas vidas. Se sou grato a tantos irmãos por tudo que recebi nesta minha última jornada terrena, a Dr. Bezerra,
e principalmente a Emmanuel, a minha gratidão é quase intraduzível. Ele esteve junto de mim por mais de 70 anos. Foi meu orientador em todos os momentos. Não posso dizer que foi severo. Teve, sim, paciência demais. Eu era um burro chucro, precisava de arreios fortes. Às vezes me pego relembrando aquela tarde em que se apresentou a mim. Corria o ano de 1931. Cidália acabara de retornar ao plano espiritual. Eu gostava de me refugiar no açude para contemplar a natureza. E lá me encontrava em prece, pedindo forças ao Pai para poder criar e orientar meus irmãos, quando uma cruz luminosa surgiu na minha frente. Franzi os olhos e percebi entre os raios a figura de um homem imponente, vestido com uma túnica típica de sacerdotes. Aproximou-se e foi direto ao assunto. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Qual o primeiro ponto? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Com a nossa convivência, Emmanuel percebeu que exigir de mim somente disciplina não bastava. Afinal, um caipira ingênuo que morava numa cidadezinha como Pedro Leopoldo, com menos de 5.000 habitantes, precisaria de muita orientação. Trabalhou-me em humildade o tempo todo. Sabia perfeitamente os perigos da vaidade, principalmente para alguém que, como eu, não sabia nada da vida. À medida que eu me tornava mais conhecido e as pessoas me procuravam, mais vigilante Emmanuel se tornava. Lembrava-me o tempo todo que eu não era nada. As lutas eram intensas. As provas e armadilhas vinham de todas as direções. Emmanuel se desdobrava para me orientar. Realmente, se não fosse ele, teria sucumbido. Dei muito trabalho para Emmanuel. Foi muito mais que um mentor. Foi pai, irmão, professor, protetor. Mas à medida que eu amadureci espiritualmente, que vivenciava um pouquinho do amor que Jesus nos ensinou e compreendia mais a minha missão, Emmanuel foi confiando mais em mim. Nos últimos anos éramos grandes amigos, mas, mesmo assim, de vez em quando, tomava uns puxões de orelha. Chico, de tudo o que você realizou, o que te deu mais alegria? Indagou Maria Modesta. Minha amiga e companheira de trabalhos mediúnicos, guardo no coração com muito carinho as desobsessões que realizávamos no sanatório. Que respeito e admiração sempre tive pelo trabalho que realizava, seja como médium, seja como diretora do sanatório. Quando estava encarnado, realizava todos os meus trabalhos com muito amor. Tinha muito prazer na psicografia dos livros. Emmanuel sempre me falava da importância da obra literária que realizávamos, seja com ele, com André Luiz ou com outros autores. Me emocionava muito junto a cada mãe e pai quando das psicografias e de seus filhos mostrando-lhes que a morte não existe. Os trabalhos de cura com o Dr. Bezerra de Menezes sempre me foram muito especiais, assim como as tardes de sábado à sombra do abacateiro, interpretando as mensagens do Evangelho. Mas o que me falava mais ao coração era o ir ao encontro dos menos favorecidos, levando pão, agasalho, água, remédio, orando com eles. Junto deles, eu sabia que estava verdadeiramente praticando as palavras de Jesus. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Lamento muito as casas espíritas que não compreendam essa verdade. Não entendo a elitização e a erudição que alguns centros procuram dar à doutrina. Kardec foi tão claro quando disse: fora da caridade não há salvação.
Mas, doutor Inácio, não vim aqui para falar de mim, e sim para visitar o hospital. Vamos percorrer os pavilhões? Claro, Chico. É que a sua vida para nós é o maior exemplo que podemos ter. E é natural nossa curiosidade em ouvi-lo falar dela, mesmo que já tenhamos lido tantos livros a respeito. Meu caro doutor Inácio, eu agradeço o carinho, mas o maior exemplo sempre será Jesus. E saíram todos visitando o hospital. Percorreram todos os pavilhões. Falava com todos os internos, chamando-os pelos nomes, conhecia a jornada terrena e os detalhes das desarmonias que viviam, como se tivesse lido o prontuário de cada um. Para todos tinha uma orientação segura. No final, pediu a doutor Inácio que reunisse todos no jardim. E ali reunidos, pediu que fechassem os olhos e sentissem Jesus abraçando a cada um. Orou ao Pai, pedindo que derramasse as suas bênçãos de amor e misericórdia sobre todos, e que eles se sentissem naquele momento na fonte maior da vida, junto ao nosso Pai Criador. Quando todos se recuperaram daquela forte emoção e abriram os olhos, Chico já não estava mais ali, mas os seus exemplos de amor e humildade ficarão gravados sempre em cada coração. Um beijo forte no coração de todos, reiterando o desejo de logo estarmos juntos, matando a nossa saudade. Fiquem com Deus.